Em decisão monocrática assinada em 16 de março de 2026, no âmbito da ação originária 2870, o ministro Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal, entendeu que a aposentadoria compulsória não pode mais ser aplicada como sanção disciplinar a magistrados depois da Emenda Constitucional 103 de 2019. Na leitura do ministro, a reforma constitucional retirou o fundamento constitucional dessa punição. E o que isso significa na prática? Significa que, ao analisar um caso vindo do CNJ, ele anulou o julgamento anterior, determinou que o procedimento seja reexaminado desde o início e indicou que, nos casos mais graves, o caminho juridicamente adequado deixa de ser a aposentadoria compulsória como pena administrativa e passa a ser a perda do cargo por via judicial. Agora, essa decisão tem potencial para alterar de modo bastante relevante a atuação das corregedorias estaduais, mas com uma ressalva importante. Por enquanto, estamos falando de uma decisão monocrática, individual, ainda sujeita à confirmação ou revisão pelo próprio STF. Então, não é correto tratar isso, neste momento, como se já fosse uma situação definitiva e consolidada de todo o sistema. Mas é, sem dúvida, uma decisão com enorme força argumentativa e com grande capacidade de irradiar seus efeitos na esfera nacional. Nessa decisão, o ministro afirmou que, após a Emenda Constitucional 103 de 2019, não subsiste mais fundamento constitucional para a aposentadoria compulsória como sanção administrativa disciplinar para os magistrados. Para infrações graves, segundo ele, a resposta adequada passaria a ser a perda do cargo, com a atuação do CNJ e do próprio STF. No caso concreto, ele anulou a decisão do CNJ, determinou que o órgão reaprecie desde o início as revisões disciplinares e assentou que, se o juízo administrativo sob a gravidade máxima for mantido, o caso deverá ser remetido à AGU, Advocacia Geral da União, para a propositura perante o STF da ação judicial cabível para a perda do cargo. Além disso, mandou oficiar ao presidente do CNJ, ministro Edson Fachin, para que, se entender cabível, reveja o sistema de responsabilidade disciplinar do judiciário. E aí começam as consequências práticas para as corregedorias dos estados. A primeira consequência é a mudança do desenho das investigações e dos PADs. Até aqui, nos casos gravíssimos, o horizonte sancionatório administrativo tradicional muitas vezes terminava na aposentadoria compulsória. Com a tese do ministro, esse caminho deixa de ser suficiente, porque a sanção extrema passaria a exigir uma espécie de ponte entre a apuração administrativa e uma futura ação judicial de perda do cargo. A segunda consequência é que as corregedorias estaduais provavelmente terão que recalibrar o catálogo de sanções efetivamente utilizáveis na esfera administrativa. A própria decisão indica que, se o CNJ não entender cabível a perda do cargo, no caso concreto, poderá absolver ou aplicar as sanções administrativas que permanecem vigentes, excluída a aposentadoria compulsória. Isso tende a deslocar a prática disciplinar para penas como a advertência, censura, remoção compulsória e disponibilidade, reservando os casos mais graves para um itinerário muito mais complexo, que não se encerra na corregedoria nem no tribunal local. Ou seja, a sanção máxima deixa de ser um ponto de chegada puramente administrativo. A terceira consequência é um provável aumento da centralidade do CNJ e uma relativa redução da autonomia prática das corregedorias locais, nos casos mais graves. Isso acontece porque, segundo a lógica da decisão, a perda do cargo em razão da vitaliciedade depende de ação judicial perante o STF, a ser apresentada pela AGU depois do juízo administrativo correspondente. Na prática, o trabalho das corregedorias estaduais passa a funcionar como etapa preparatória
de um fluxo que pode culminar em uma atuação do CNJ, da AGU e do STF. E o efeito institucional disso é muito forte, porque os procedimentos locais passam a ser pensados desde o início para resistir a um escrutínio nacional muito mais intenso. A quarta consequência possível é a reabertura de discussões em processos disciplinares passados ou ainda em curso. E aqui é preciso bastante cautela. A decisão não anulou automaticamente todas as aposentadorias compulsórias já impostas, nem declarou, com efeito geral e abstrato, a nulidade de todos os casos anteriores. Isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, ela cria um argumento forte para que os magistrados punidos, depois da emenda constitucional 103 de 2019, sustentem que houve aplicação de sanção sem base constitucional. E esse risco contencioso tende a pressionar corregedorias e tribunais a revisarem estratégias processuais, especialmente nos PADs que ainda não estejam definitivamente estabilizados. O contexto mostra a relevância sistêmica do tema. O CNJ informou que, de 2006 até 25 de fevereiro de 2026, 126 magistrados sofreram aposentadoria compulsória e que ainda existem dezenas de PADs e revisões disciplinares em tramitação. Então não se trata de um debate teórico isolado. Trata-se de um debate com repercussão concreta sobre um conjunto expressivo de casos. A quinta consequência é de governança normativa. O ministro sinalizou expressamente ao CNJ a necessidade de rever o sistema de responsabilidade disciplinar do judiciário. Isso indica que as corregedorias estaduais terão que internalizar novas orientações normativas, novos enunciados, atos regulamentares e talvez até uma revisão da própria Resolução 135 de 2011 do Conselho Nacional de Justiça, com novas rotinas padronizadas de procedimento disciplinar. Enquanto isso não ocorre, o sistema entra em uma espécie de zona de transição institucional. As corregedorias continuam tendo o dever de apurar e instruir, mas o fechamento sancionatório dos casos mais graves ficou juridicamente mais incerto do que antes. Sobre os tribunais, o ministro Flávio Dino fala em alguns planos diferentes, e é importante separar isso bem. Primeiro, ele trata do tribunal de origem, que no caso concreto é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão relembra que as sanções impostas ao magistrado, no caso concreto, nasceram de processos administrativos disciplinares, instaurados a partir de uma inspeção da Corregedoria Geral do TJ-RJ na Vara Única de Mangaratiba. Ou seja, o tribunal aparece inicialmente como órgão que apurou os fatos e aplicou penalidades disciplinares, inclusive a aposentadoria compulsória, depois levadas ao CNJ por meio de revisões disciplinares. Posteriormente, em sua decisão, o ministro passa a falar dos tribunais em sentido mais amplo, isso é, dos tribunais locais como atores do sistema disciplinar da magistratura. E aí vem um ponto central. Para ele, depois da emenda constitucional 103 de 2019, não cabe mais aposentadoria compulsória punitiva. Então, se o tribunal concluir administrativamente que um caso é grave a ponto de justificar a sanção máxima, esse tribunal não poderia encerrar o caso sozinho com uma punição, porque, na visão dele, a resposta constitucionalmente adequada passou a ser a perda do cargo. E isso exige um caminho diferente. É exatamente nesse ponto que ele formula a regra mais importante sobre os tribunais. Se a conclusão administrativa pela perda do cargo vier de um tribunal, o processo deve ser enviado ao CNJ. Depois disso, segue-se o rito subsequente perante o STF. Em outras palavras, o ministro está dizendo que o tribunal local não seria a instância final para dar eficácia plena a essa conclusão extrema. O tribunal pode apurar, instruir e até formar juízo administrativo sobre a gravidade, mas, se o caso for de perda do cargo, a matéria precisa passar pelo CNJ e, em seguida, chegar ao Supremo Tribunal Federal por ação judicial própria. A razão jurídica disso, segundo ele, está na combinação de dois fundamentos. O primeiro é a vitaliciedade da magistratura. Como o juiz vitalício tem garantia constitucional de permanência no cargo, a perda desse cargo não pode ser tratada como um simples ato administrativo interno,
O segundo é a competência do STF para controlar atos do CNJ. O ministro afirma que, se a perda do cargo for aprovada pelo CNJ, a ação deve ser proposta diretamente no STF pela Advocacia Geral da União e acrescenta que, além do Supremo, não há outro órgão jurisdicional com competência para manter ou substituir julgamentos administrativos do CNJ, por força do artigo 102, inciso 1, a linha R da Constituição. Então, quando ele fala dos tribunais, ele está também delimitando o espaço institucional de cada órgão. O tribunal atua, mas não fecha sozinho o ciclo sancionatório máximo. No fundo, o que o ministro está dizendo sobre os tribunais é o seguinte: eles continuam importantes na apuração e no juízo administrativo dos fatos, mas não podem mais ser vistos como instância suficiente para impor ou estabilizar a sanção extrema por via meramente administrativa, se a tese dele prevalecer, lógico. O tribunal local deixa de ser ponto final do sistema nos casos mais graves e passa a funcionar como uma etapa de um circuito maior que envolve CNJ, AGU e STF. Esse talvez seja o trecho da decisão com maior impacto estrutural para o modelo disciplinar da magistratura. Então, em síntese, para as corregedorias dos estados, os efeitos mais prováveis dessa decisão são os seguintes: primeiro, o fim da aposentadoria compulsória como pena final, nos casos graves. Segundo, a limitação do rol de sanções que pode ser aplicado pelas corregedorias. Terceiro, maior articulação com o CNJ, AGU e STF. Quarto, possível aumento de questionamentos sobre punições aplicadas após a Emenda Constitucional 103 de 2019. E quinto, necessidade de adaptação normativa e procedimental quase imediata. O ponto central é que a Corregedoria Estadual deixa de trabalhar com uma sanção máxima puramente administrativa e passa a operar, nos casos extremos, como peça de um modelo híbrido administrativo judicial. Esse talvez seja o verdadeiro tamanho da decisão. Ela não apenas interfere em um caso concreto, mas propõe uma reorganização profunda da lógica disciplinar da magistratura.